Tá certo, foi. Pronto. E Tem uma mudou das tudo. canções que é, inclusive, um prelúdio do que acontece no final, que é sobre não ter uma multidão, é um cara que faz um escândalo e a mulher diz que não gosta, mas no final o cara vai embora e ela fica se lamentando porque não tem mais uma multidão para ela fazer o escândalo. E Marion O'Hara, no final, ela faz tudo aquilo, né? É tudo, a personagem de Marion O'Hara Então, prepara aquilo tudo. E assim, é uma comédia pastelão no final, uma dramédia, eu diria. Eu acho que é um dos filmes que inaugura esse gênero. E é isso. Eu entendo as problemáticas do filme, mas eu particularmente me divirto. Eu acho que há uma brincadeira no final que, para mim, ainda funciona, a despeito das problemáticas do machismo. E é isso, e joga para frente. Agora tá aqui na. Certo, agora. É Ok, isso. como o meu nome foi citado aí pelo menos umas duas vezes, eu tenho uma réplica. É assim? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu assisti esse filme assim que eu comecei a estudar cinema. Obviamente, John Ford é um dos ícones, diretores americanos, tudo, apesar de ter uma ascendência irlandesa. E tem muitos filmes dele que eu adoro, tem filmes maravilhosos. Esse é um dos que eu menos gosto. Eu não entendo qual é a admiração tanto por esse filme, porque, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aí eu vou tomar muito tempo, existem muitas coisas que me incomodam nesse filme. Uma delas que o Jean citou, a paisagem é maravilhosa, entende? O filme foi filmado na Irlanda, eles pegaram uma locação lá para representar toda a trama, mas você percebe em todas as tomadas de close, de plano fechado deles, eles não estão lá. Entende? Atrás é uma coisa, um background meio fake, isso me incomoda um pouco. Logo de cara, eu comecei a assistir, eu falei, bom, de repente eu tô enganado, de repente, não sei, vamos dar uma reestudada. E assim que começou o filme, você percebe, eu só vou fazer um detalhezinho aqui, você percebe a Maureen O'Hara, ele chega, a Maureen O'Hara, olha e tal, não sei o quê, e parece que ela já está se apaixonada por ele antes de encontrar o cara. Então você fica pensando, mas eles já se conheciam, eles eram conhecidos antes de criança, aí você pode ter uma história por trás, mas não tem, entende? Quer dizer, o objetivo dela é bem claro, ela quer se casar, ela quer pegar o dote dela, tudo, isso aí está claríssimo. E eu vou terminar dizendo que existem muito melhores versões de A Megera Domada do que essa aí, entende? Tem outros filmes muito, quer dizer, ele misturou a história da irlandesa da ancestralidade dele, com uns temas misturados com Megera Domada, e tem muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu gostaria de passar para as mulheres falarem, porque fora essa cena final, que para mim é mais do que um exagero, entende? Esse encerramento do filme é muito ruim, na minha opinião, mas o machismo, entende? Esse filme envelheceu, na minha opinião, muito mal. Você pega esse filme e um outro que a gente assistiu, por exemplo, Aconteceu Naquela Noite. Aconteceu Naquela Noite é uma delícia. E tem 20 anos a mais, é 20 anos anterior a esse filme, e continua entretendo e tal, não sei o que, apesar de ter um certo machismo aqui e ali, mas não exagerado como esse. E eu paro por aqui. Mas, oh, meu Deus, fazia tempo que eu não vi um ataque tão veemente. Assim, aquela coisa, tipo, o cara incorporou o capitão, como é o nome daquele cara lá do The Boys? O Brutus, lá, o chefe do Brutus, o carinha lá, o chefe dos carinhas. dos The Boys? É, Simon. Não, é o Homeland. Homeland, eu não sei qual é o nome em português. não, Homelander é o chefe dos sete. Né? Você incorporou, foi o chefe do The Boys. Né? Lembra do nome? O açougueiro, The Butcher, o açougueiro. The Butcher, exatamente. Ari, você vai ficar calado? Você não vai botar os seus 5 Márcia centavos está com a nessa... mão levantada, mas se, Deixa só o Ari fazer a observação, falar porque ele é logo o um pouquinho, Márcia. comentarista oficial, aí a gente abre Depois a para. gente abre. Não, não, pode falar, deixa ela. A Márcia quer falar primeiro, depois eu falo algumas coisas.
Fala aí, Márcia. Obrigada, Ari. Estou um pouco rouca. Mas olha, eu achei muito interessante esse filme. Quando começou, eu me vi naquela época de 1965, 70, que tinha aquele filme de Doris Day com. É claro que esse tem uma qualidade muito melhor, nem se compara. Mas eu estou falando do ponto de vista romântico. Eu me coloquei naquela época. Mas era o iniciozinho. Logo no início, eu achei fantástica a fotografia quando ela sobe aquele morro, né, com aquelas ovelhas, aquela tomada é maravilhosa e outras, várias tomadas, que são muito lindas. Agora, quanto ao romance, como é que, se ele, como você falou, Nilton, se eles se conheciam ou não, aquilo é 1952. E era um pós-guerra. Então, depois de tanto sofrimento, lá ali na Irlanda, né? Está na Europa, que passou pelas duas guerras. Então, eu acho que ali estava tentando recuperar a esperança das pessoas num amor romântico. Eu estou dizendo o que eu É penso, uma não boa sei se é observação, isso. Márcia. É uma boa Entendeu? Eu não observação. sei, eu estou dizendo o que eu penso. 1952, na Europa, duas guerras, entendeu? Então as pessoas precisavam sonhar um pouco, romancear uma vida que um romance ali, a moça viu a primeira vez, já se apaixonou, o rapaz também viu a primeira vez, já se apaixonou. Eu estou entendendo por esse lado aí. Agora, sobre a Ok, questão do Márcia, desculpa, eu vou ter que te interromper. O filme é um filme de época, ele se passa na década de 20, tá bom? Só de para. 20, é? É 1920 e poucos. O filme tem. Ah, sim, passa em 1920. Então tinha mais motivo ainda para ser romântico, porque né, em 1920 as mulheres não escolhiam os maridos em alguns países, não é? Era mais Mas o seu comum. comentário, Márcia, ainda serve na intenção de John Ford ao fazer o filme do jeito que ele fez. Porque é um Sim, filme alegre, é um filme de. Tem essa questão de você tentar passar para o público essa passar felicidade o que você está sonho, falando. o romance, Tem o contexto do tempo em que não o é? filme foi lançado, não o tempo temporal do filme em si. Sim, pronto. Então, continuando do que eu estava falando, chama muita atenção, porque como ultimamente a gente tem visto essa questão das mulheres, do patriarcado, da dominação, do machismo. Agora, ali, o que estava muito claro, porque a gente tem que ver a questão da cultura, o que estava muito claro ali é que ela era uma pessoa muito independente e ela tinha noção tinha que lutar para ela. Então, aquilo ali é uma comunidade pequena, uma vila, não é um vilarejo. Então, qual era o contrato que se tinha de casamento nesse vilarejo? Não era de romance. O contrato é um contrato de sobrevivência, tanto para o homem como para a mulher. E que Nesse depende contrato, do coletivo, né? E que depende que da depende do aceitação coletivo. coletiva. Então, para que aquele homem pudesse manter uma família, precisava que a família da mulher colaborasse com esse dote. Isso é a questão da sobrevivência. A mulher tinha, a família da moça tinha que dar esse dote, e o rapaz, o homem, como no patriarcado, ele é o responsável pela família, ele tinha que ter um apoio, uma ajuda, que era essa ajuda. Porém, na nossa visão atual, a mulher era dominada, e era mesmo. Só que essa daí, eu acho que o mais interessante desse roteiro é que a mulher não era dominada. É isso que brilha no roteiro. É que ela se valorizava. E para ela se casar, ela se sentia bem se ela levasse também, porque ela foi criada nessa cultura. E a mulher tem que levar uma contribuição financeira para o casamento. Ela não se sentia bem em se casar e não levar. Isso é uma coisa que ela já trazia da mãe, da avó, da bisavó, vinha de várias gerações, essa crença que a mulher, para se casar e se sentir bem com ela mesma, ela tinha que ter isso.
Daí é que eu entendi Ela ergue, inclusive, o chicote contra ele, né? Numa certa cena. Eu acho maravilhoso que ela pega o chicote e faz assim contra ele. Então, ela não se Que depois curvou. vão oferecer uma vara para bater nela. Tudo tem uma Ela não se justaposição. curvou ao machismo, porque ela não estava fazendo isso por machismo, ela estava fazendo por dignidade como mulher. Ela não se sentiu digna de entrar para outra família, para outro casamento. Agora, ele, como era americano, ele já tinha outra visão do casamento. Ela tinha aquela visão do vilarejo. É isso que eu achei interessante, é que o John Ford colocou no roteiro essa questão cultural. Para ela, ela não se sentia bem, como se ela estivesse roubando alguma coisa. Primeiro, não era só por causa dele, era por causa dela, pela própria autoestima dela. Ela fazia questão desse dote, era pela autoestima. Então, eu achei muito interessante. E a outra coisa, ela tentou ir embora de casa porque achava, ela exigia dele que cobrasse essa, esse dote, primeiro, pela autoestima dela. Segundo, porque ela achava que ele era covarde e não queria enfrentar o outro cara. E não era, ele não era covarde, é porque ele era já tinha sido um boxeador e ele podia matar o outro. Ela Já morreu arquitetou um tudo no final. Tudo que sem aconteceu ele ali é do querer. jeito que ela Então, pensou. Inclusive, até o trem já estava atrasado porque atrasaria. Ela sabia que ele ia atrás dela. pois é. Era tudo Então, veja, arquitetado. tudo arquitetado. Então, o que é interessante, como é que o John Ford, naquela época de tanto machismo, eu não acho que ele botou o machismo, a não ser na hora que ele arrasta ela, aquilo ali foi exagerado. Mas até essa hora, eu ainda acho que não foi machismo, eu acho que foi uma denúncia do machismo. Porque, na minha visão, eu não estou dizendo que eu li em lugar nenhum, isso é que eu estou pensando. Na minha visão, aquilo ali é Márcio, uma eu não denúncia. sabia. Eu não sabia que você era tão fã de John Ford assim. Não, eu sou fã do filme que eu vi. Eu deve ter visto um ou dois filmes de John Ford, que eu nem me lembro o nome mais. Mas não é o John Ford, é porque ele suscitou questões que eu jamais iria pensar se eu não tivesse visto esse filme. Pronto, depois eu falo mais coisas para não Isso é uma complicar muito. adaptação de um livro, né? Assim, não saiu da cabeça necessariamente de John Ford. Isso está num livro. O romance tem esse episódio. Bom, vamos lá. Fazer uns comentários aí. Por onde eu começo? Eu acho que, sim, um pouco de razão eu dou para o Newton. Eu não acho que esse filme... Eu não me lembro exatamente com quem ele concorreu, mas para ganhar Oscar, né? Ele ganhou Oscar, né? Quer dizer, Não, uma ele não coisa... ganhou de melhor filme. Ele foi Matar indicado. ou Morrer. Calma. Ele não ganhou o Matar ou melhor filme. Morrer, ele Mas Ele ganhou ganhou do de Fred direção. Zinnemann. Ele Direção. Ele ganhou ganhou direção. O direção. filme foi o maior espetáculo da Terra. Eu sei. Então, deixa eu continuar. Ele ganhou. Bom, na verdade, o John Ford é recordista, né? Com 4 Oscars de Oscar como diretor, né? É um recorde. Então, aliás, me chamou a atenção. Eu andei pesquisando hoje a experiência acumulada de quem fez esse filme. Por isso que a gente não pode falar assim tão superficialmente. O John Ford dirigiu, segundo eu li, eu não lembrava, 133 filmes. Você sabe o que é dirigir 133 filmes? Meu Deus, alguém aqui, quando dirige 5 filmes, tem que se dar graças a Deus. Se 10 aposenta. é recordista. Imagina alguém dirigir 133 filmes. Ou seja, um puta cara experiente. O John Wayne fez mais de 100 filmes. O Grandalhão, o boxeador lá, também fez mais de 100 filmes. Quer dizer, era uma turma muito experiente, né? Aliás, eu acho que vale a pena vocês lerem uma coisa que me chamou a atenção. O currículo da vida do ator que faz o Grandalhão, que eu esqueci o nome agora, porque a vida dele daria um filme. O cara era realmente pugilista, ele foi segurança de Marajá, ele foi o diabo. Esse cara fez muita coisa legal, esse ator, né? Além de ser boxeador de verdade.
É o Victor Malago, exatamente. Esse cara vale a pena vocês verem o currículo dele. É uma pessoa que daria um filme à vida dele. Bom, posto isso, né, eu também gosto muito dele. A gente fica esperando, na verdade, o confronto dos dois o filme inteiro. Por isso que é uma catarse da população e do público a cena final. Porque você fica esperando que não é possível que o John Wayne não vai brigar com esse cara. Não é possível. Né? Por mais que o John Wayne esteja pacífico, quiet, pacífico, calmo. O John Wayne, você fala, não é o John Wayne, não é possível. O filme inteiro ele é cavalheiro, ele é calmo, né? Ele é machista, mas é calmo, cavalheiro. Você fala, não é possível que ele não vai brigar com esse cara. Então, eu acho que o John Ford preparou o filme inteiro a cena final. Ele preparou para ter uma catarse, que é aquela loucura circense. Né? O Newton falou, é quase um circo a cena final, mas é uma catarse. Todo mundo espera que eles se briguem, né? Desde o momento em que eles se apertam as mãos. Aquela cena que eles se apertam as mãos é muito bem feita, porque já dá para entender que ali o páreo é duro. O John Wayne encontrou um páreo duro. E o John Ford escalou o John Wayne para ser um páreo duro para o Victor, e vice-versa. Ali a briga não é fácil, porque Eu são adoro dois... as apostas são maravilhosas. Então, na hora... tem a cena do cavalo, a corrida de cavalo, tem toda essa coisa, mas eu digo, tem essa coisa da, não é, da adrenalina, de você querer ver os dois se pegando. Isso tem o filme inteiro. Ele preparou isso do começo ao fim. Agora, eu acho que tem um pouco do que a Márcia falou. Esse filme, mesmo que a história se passa antes, eu acho que ele quer resgatar valores regionais, valores morais. A Irlanda, né? A Irlanda, com suas paisagens, com a sua vida simples, com as pessoas que bebem, que são amigos, que gostam de Com o brigar. Ira, falam até no Ira, eu acho Falaram ótimo isso. Falaram até do Ira, que eu achei que naquele momento, eu não sei como é que estava o Ira naquele momento, né? Mas enfim, o cara falou: ó, se você fosse alvo do Ira, tua casa. Mas enfim, ele tem várias referências a voltar à vida simples. É um americano que volta para o interior, para uma vida simples, de valores, de casamento, de mulher, de ter filho. Ele joga, né? Aquela coisa do berço, aquela cena. Aliás, tem a cena fantástica quando aquele personagem, que é o cara que coordena as apostas, esse é um baita personagem, né? O ator e o personagem que fica coordenando as apostas. Quando Que ele também chega é no quarto, casamenteiro, né? Que também é um casamenteiro. casamenteiro. Quando ele chega no quarto dos dois e fala homérico, Américo. ele vê a cama quebrada, a cama em pedaços, ele fala homérico, impetuoso, né? Não sei se a tradução do inglês era essa mesma, mas ele fala, nossa, o casal tá se divertindo aí, né? E depois a cena mostra que não, que eles não estavam, né? Eles estavam, né? Enfim, o padre pescando, tudo é muito bem humorado. O peso que o filme poderia ter, o John Ford acho que realmente diminuiu. A única cena pesada é quando ele volta à memória do cara que ele matou no ringue. É o único Ô, momento Ari, mais pesado. Ari, É, explica uma coisa para mim, que eu realmente não entendi, tá certo, assim, da história do carinha. me cortou agora, mas vamos lá, vai. Não, tá. Não, rapaz. Aí agora vai começar de novo, é menino de Olinda. Vai começar. Mas fala, agora que você cortou, fala. Não, agora você me cortou, não me lembro mais o que era. Bom, eu Bom, eu vou estava pegar numa aqui, então eu vou linha. continuar falando aqui. Não, você falou, quando eu falei que o único momento pesado do filme é a memória da cena dele, você falou que você ia comentar alguma coisa, quando ele matou o cara, que, aliás, entra imagens fortes em preto e branco, né, da luta, que o Jean até falou que é usado lá no Raging Bull, né, no Toro Indomável, enfim. Mas é um filme leve, é para ser leve.
é para ser bem-humorado, é para resgatar os valores antigos de uma vila, de uma Irlanda. Eu não sei como é que está a Irlanda hoje, mas a imagem que eu faço da Irlanda é exatamente essa, de um local que as pessoas gostam de beber, são briguentos, sempre foram briguentos em filmes americanos, gostam de beber, mas tem um patriotismo muito forte, sempre vem a questão do patriotismo, né? Não vamos esquecer isso também, né? No pós-guerra, o patriotismo, isso também. Mas é assim, eu acho que o filme tem bons elementos, tem uma mise-en-scène super legal, umas brincadeiras que ele faz, a cena que ela levanta e ele dá um tapa na bunda dela, a cena que ela se esborracha para cair no chão, quase que ela cai e ele arrasta ela, quer dizer, eu acho que fizeram umas cenas assim bem... Tem uma química boa entre os dois. Entre É. o Hara e o Joanne fazem uma dupla. E ele está super bem. Eu acho que o Joanne está super bem. Num papel que ele não deu nenhum tiro no começo ao fim do filme, né? Não matou nenhum índio. Eu estou brincando. Mas Ari, só um ganchinho dessa questão de Joanne, no documentário que eu citei, ele comenta que foi muito difícil fazer esse papel, porque não era ele. Era um papel que não parecia com ele. Então, assim, todo mundo tinha um papel muito definido, e eu não tinha um papel definido, eu tinha que ser o cara. Ele disse que teve que achar uma maneira diferente de levar o papel, porque não era o tipo dele, né? ele fica calmo, quiet, o filme inteiro. Ele começa a ficar mais nervoso quando ela deixa ele lá e ele volta a pé, né? E aí ele volta a pé. E depois tem a coisa de ele ver que ele está sendo, vamos dizer assim, ridicularizado como um cara covarde. Como Eu acho que homem, né? Como macho mesmo. porque É isso. A Irlanda, a imagem que passa o filme não aceita covarde. Você pode ser tudo menos covarde. Você pode ser qualquer coisa, né? A cena das apostas é maravilhosa. A igreja, todo mundo, aquele cara que está quase morrendo, que levanta da cama, é maravilhoso. A importância que a briga tem, que a luta tem para eles, né? A luta que é um sinal de vida. É um sinal de vida quando você E de está amor, lutando, né? Ele está lutando pelo amor dela, né? de amor por ela. A luta Exatamente. foi a morte para ele, né? Ele lutou e levou à morte, mas aí é uma luta pela vida, né? Tem essa justaposição interessante. E ela Ó, curtiu, ela adorou. Quando eles chegam na casa dela, os dois juntos, e um fala para o outro: agora eu estou gostando de você lá no bar, né? Agora eu estou respeitando você. Um falou para o outro, porque eles estão brigando, finalmente, como dois machos. Então, um está respeitando o outro. E ela queria que exatamente isso acontecesse. Ela só poderia casar com um cara muito macho, porque ela era também uma mulher muito ativa. Ela não poderia casar com um cara frouxo, o personagem dela. Isso é que estava o filme inteiro em tensão, porque ele parecia frouxo perto dela, porque ela era muito mais ativa, né? Isso não casa bem. Tanto que ela acabou de receber a grana, eles foram lá, e ela abriu a porta e ele jogou a grana dentro do fogo lá né, para queimar. Isso foi imediato, não teve conversa. Né? E depois eles E é começaram a bonito brigar. porque tem um simbolismo dessa vara, né? De que ela ameaça bater com ele com a vara. Ele entrega uma vara para ele bater nela. Ele joga essa vara no fogo e no final ela pega uma vara da mão dele e joga fora. Isso antes de sussurrar alguma coisa que eu acho que é um bebê a caminho. Ela Ela cochicha sussurra para ele, vão para e, casa, vão para isso, casa. e é uma desistência daquela luta, né? Assim, essa briga de sexos, ele joga a ô, vareta fora e vão ô embora. Eu acho um Jean, final bonito. Foi. por que, porque agora, voltando à pergunta que eu ia fazer para o Ariel, fazendo para os três entendidos aí, por que que aquela história dos católicos fingindo que era protestante no final? Lá no casamento do sujeito, né? Todo mundo lá, Não, não berrando, era como, fingido. grito Ele como... disse, gritem como protestantes para fazer festa, assim. É porque o vigário não estava se mudando. Tinham dois eventos ali. O vigário estava indo embora. O vigário acho que era o vigário. Ele ia para uma outra cidade, então era uma festa para ele
de despedida, Uhum. e também tinha o romance do grandalhão com a viúva, Sim. que também passa com o casamento dele. Então, assim, Gritem como protestantes, eles dizem assim, façam escândalo, né? Façam Uhum. festa, né? Façam essa brincadeira Não, mas para os esses dois caras, tu não eventos. lembra? Os caras fingiam que eram protestantes. Eles até É, descobriram os colares sim, esse é o da tinta. início. Esse é o início do IRA, né? E a questão religiosa toda aí, e é uma citação muito interessante. É uma brincadeira ele mencionar o IRA ali no meio do filme, e é onde começa tudo. E tem uma citação, como você está dizendo, realmente é uma citação meio velada sobre a questão do IRA, que é uma questão religiosa, da briga das duas partes da religião do cristianismo, né? Não, mas aquela boa política de boa convivência e o ir existindo é muito estranho. É muito estranho. Isso Mas no aí, início isso podia aí. ser que fosse assim, né? No início a gente não. Rapaz, Como é que se eu diz? acho meio difícil, viu, cara? Porque essa questão na Irlanda é Ok, basal daquele país, né? só A porque você história está dessa falando, coisa. Ricardo, esse filme também tem umas questões de veracidade. Pittsburgh Uhum. fica na Pensilvânia, e no meio do filme ele fala Pittsburgh, Massachusetts. Entende? Quer dizer, o filme tem umas questões meio estranhas que eu não sei por quê. Ah, mas aí isso aí é mais, entendo mais como uma tiração de sarro daquela superioridade inglesa. Foi assim que eu entendi também. Eu acho que é uma tiração de sarro. E eu É. vou dizer, eu concordei hoje com o Newton, porque eu achei esse filme chato. Primeiro, eu vou pedir desculpa foi muito chato toda a história de ficar caindo. Eu acho que também perdeu um pouco o tesão, né? A gente começou a assistir, ficar indo, e esse estresse. Mas, como o Nilton disse, a impressão assim, é que todo esse enredo podia ser bem mais interessante. E eu vou dizer que estou totalmente contraria, porque eu nunca vi tanta violência nesse filme. E aí, por nós estarmos agora, né, se você ver a cara das mulheres, a violência foi terrível, né? A violência contra a mulher ali é que é uma coisa que dá nos nervos da gente assistir uma cena daquela, né? Então, eu não sei, ele arrastando a mulher caindo, não sei o quê. Ali a gente não acha graça nenhuma, nem que eu quisesse, eu não consigo achar graça, né? Eu não Mesmo querendo achei entender graça, que aquilo não. é de E não é sexy 1920, também, é, não é nada nem é sexy, nada sexy, nem é... sexy. Não. Eu não sei, a gente está Ali, tão Isso eu acho aí, que está evoluída, né? Nilda. mostrando a violência contra a mulher, porque naquela época aquilo era considerado normal. É tanto que uma pessoa diz assim, tá aqui, bata nela com isso aqui, Não é quer uma dizer, pessoa, é uma senhora, é uma outra É uma mulher. uma mulher, senhora. uma outra Então, mulher. aquilo ali. É. E se Newton falou que isso é de 1920, se era do livro original essa fala, está mostrando como é que era a cabeça das mulheres nessa época. Mas, Florésia, você percebe que ela ri disso tudo. Você percebe no final que isso Não, e eu ela é percebo. previsível É. que aquilo era algo que ela desejava e ela ri, porque eu acho que esse é o Não, ponto e que eu ela ri. sai feliz, né? É No como eu final, coloco, é o Desculpa, machismo Jean, e o machismo. Oi. desculpa, Jean, mas quando ela está sendo arrastada, tá na cara que ela não está curtindo aquilo ali. Entende? Tá na cara que ela está contrariada do jeito que ela está sendo tratada. E Sim, mas querendo quando pôr o Ó, ela ó. sapato, e querendo pôr o sim, sapato, mas quando né? ela se levanta, Milton, ela no final ela ri. Ela ri, todo mundo ri com ela, porque ela faz um plano, ela vai pegar um trem que ela sabia que ia atrasar, ela está esperando. E assim, eu não estou dizendo que está certo, é super errado. Eu acho que é um retrato de que o patriarcado e o machismo perpassa por todos os personagens, mas ele perpassa também por ela. Mas isso também não é culpa dela, porque isso é um contexto. Aí entra no que Márcia colocou, é 1920. Ela, para uma mulher de 1920, aquilo era o máximo de rebeldia que ela podia, sem ser ameaçada a levar uma chicotada. Então, assim, a gente não está falando dos Estados Unidos. Eu acho que John Ford faz um ponto, inclusive com relação à cultura, com relação a você voltar e aceitar, você se desamericanizar de modernidades e voltar para aquele tipo de ambiente. Eu não estou fazendo do juízo de valor se é bom ou ruim, mas eu acho que ele faz esse comentário de voltar e retroceder, também de você aceitar as regras do grupo culturalmente, né? culturalmente. É uma questão cultural, era aquilo que se tinha. Entendeu? Então, ela, assim, para ela, é como Márcia colocou, e Ari também falou, a questão do dote
essa coisificação dela mesma, ela se entender, mas assim, mas pelo menos ela se entendia como coisa. O que eu acho interessante porque ela entende qual é a regra do jogo. Ela não tem uma visão superficial, Negativa. nem superficial sobre o papel dela. Então ela se empodera disso. Ela diz, não, eu sou coisificada, eu vou sair, deixar de ser objeto do meu irmão para ser objeto de outro homem, mas eu vou nos meus termos. E eu quero as minhas coisas, eu quero o meu dinheiro. É isso que eu acho que é interessante no personagem dela. Eu não estou dizendo que isso é certo, porque, obviamente, isso é Não, mas erradíssimo, mas é um comentário histórico sobre o Ó, papel da ó, mulher na época. Olha, eu gostaria, eu sei que é impossível, mas eu ia gostar muito de ouvir a opinião de uma mulher da época, tá, tá sim. certo? É, Porque Já muitas das morreram questões todas, aí, já morreu pois todo é, mundo. cara, e não foi de Olha, apanhar, morrer olha, feliz. eu queria. Dá uma licença, eu queria só morreu pegar o das... gancho do que o Jean acabou de falar e que a Florésia comentou, que a representação é muito exagerada, tudo. É o seguinte, não me levem a mal, eu não tenho nada contra a história, eu não tenho nada contra o tema, eu não tenho nada contra você representar a realidade da época, tudo. O problema que eu tenho é o seguinte: John Ford, nesse ponto, como o Ari colocou bem, era um diretor super experiente. Ele já tinha ganhado 2 Oscars, ganhou um Oscar com esse filme também. Ele já dirigia filmes maravilhosos. E essa história, quando ele pegou, entende? Eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor, entende? Existem cenas exageradas, existem representações. A fotografia é bonita em algumas partes, em outras partes nem tanto. A história não dá como fugir. É uma história baseada na Megera Domada. O cara chega e tem ela. Aí que tá, entende? Você ficar lá 15 minutos vendo uma mulher sendo arrastada, não dá. Entende? Você ficar meia hora vendo os caras brigando, 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 brigando. Eu me sinto, eu vou usar uma expressão machista aqui, porque o meu saco já estava no chão, arrastando, não aguentava mais. Entende? Esse tipo de coisa. E bebendo o filme Exatamente. inteiro. Esse tipo de coisa se você aceita de um cineasta que está início de carreira, que está aprendendo a mídia e tal, não sei o quê. Não de um John Ford que já vinha de dezenas de filmes super bem feitos, super bem dirigidos, histórias amarradíssimas. Agora você chega a ser. Por isso, porque eu estudei muito esse cara, e o Ari provavelmente também. E depois de assistir Como Era Verde o Meu Vale, Vinhas da Ira, os outros filmes dele, chegar e assistir esse filme, você chega e fala: o que está acontecendo aqui, John Ford? Você é melhor do que isso. A história podia ser melhor amarrada, melhor representada, mesmo tendo a parte machista dos anos 20 e tal, não sei o quê. O que me incomoda é isso, entende? Eu espero mais do John Ford com a experiência que ele tem. A história pode ser do mesmo jeito, mas representada de uma forma mais suave, uma coisa mais assim, mas é exagerado, entende? E nos anos 50, a não ser que ele quisesse fazer uma comédia de rock roots com Doris Day. Aí é outra Mas história. eu acho que é intencional, Newton. Assim, vou dizer uma coisa assim, não me leve a mal. Assim, você tem uma opinião forte sobre o filme, e eu entendo, porque é uma questão altamente subjetiva. Mas objetivamente esse filme de John Ford, assim, de um modo geral, muita gente boa gosta dele, entendeu? E tem ele como uma referência. De novo, Martin Scorsese vem à mente. Então, assim, é, é um filme divisivo, eu entendo de onde você está vindo, mas você fala como se fosse uma extrema coisa muito ruim, quando realmente ele não é tão ruim Não, não, assim. não, Tem não. coisa. Já, não é ruim, não é ruim. O filme tem coisas boas. O filme, assim como o John Wayne, você vê o John Wayne nesse papel aí, Não, fala a é uma verdade. vitória Ô, da parte. Nilton, Agora, você tem uma fotografia boa em certas partes. O filme tem coisas boas, mas é irregular. Ele tem coisas ruins que fica aquilo. Mas isso é não, uma crítica que o próprio John Ford você pode fazer quando você vai ler qualquer review de As Vinhas da Ira, se fala a mesma coisa de As Vinhas da Ira, que é um filme também irregular, com um final também irregular. John Ford fora do ambiente do faroeste, e eu elogio muito quando ele tenta sair do casulo do faroeste, que é o que consagrou ele, porque ele tentava se achar em outros gêneros, drama, comédia, adaptação literária, fugindo daquilo que consagrou ele, e eu acho isso muito massa, e ele fez isso já
com certa idade. Então, assim, ele faz aqui, isso aqui é uma dramédia, no final, é uma comédia pastelão. Então, eu acho que a questão da experiência dele vinha de uma experiência de um certo gênero. E ele, em dado momento da carreira dele, ele experimentou com outros gêneros. Então, eu acho que isso veio com coisas boas e veio com coisas ruins. Jean, Então, é a coisa meio mixed bag, mas, aham. assim, mas eu vejo muita coisa boa aqui nesse filme. Realmente, eu Ó, Eu também ó, aprecio vejo. esse filme visualmente. Vinhas da Ira e Como Era pessoal, Verde o Meu Vale não são faroestes. E interessante, o Ari pode Mas confirmar que ele Vinhas da acabou de... Ira é muito criticado. É. Se você Ele vai ver ganhou o críticas de Oscar. época. Um Sim, filme mas que as não era Vinhas da faroeste. Ira. É, Mas esse ganhou Oscar também. Você está exatamente. criticando um filme que não é um argumento, entendeu? Assim, as Vinhas da Ira, as críticas de Vinhas da Ira foram. É um filme inferior ao livro, etc, etc. É um filme que não tem uma fotografia tão bonita. Então, assim, essa parte, assim, a gente entra num campo que é da discussão e é natural, que é subjetiva. Um dos motivos por eu trazer esse filme aqui é dar por ser um John Wayne, por ser um filme de John Ford e no Belas Artes é o único John Ford que tem e assim e por ele ter uma importância estética e histórica para muita gente, inclusive Martin Scorsese. Então assim é importante a gente ver de onde vem certas influências, de onde vem certas coisas e assim. E para quem não viu os outros filmes de John Ford, né, vê os filmes de John Ford. Realmente esse não é o melhor filme de John Ford, de longe disso, mas eu acho legal por ser uma experiência de algo realmente, uma história que ele queria contar. Ele meio que eu vou contar do jeito, eu acho que é proposital, eu acho que ele faz pastelão, eu acho que ele vai por isso aí, eu acho que é bastante, eu acho que ele já era maduro o suficiente para saber o que estava fazendo. E assim, e gera uma reação divisível, especialmente nos dias de hoje, né? Assim, a gente está vendo um filme realmente tem coisas que hoje eu estava comentando até com Marcela do grupo do Cineclube que ela gosta muito desse filme. Aí eu até brinquei no privado, Marcela, me diga, me dê uma defesa do ponto de vista, já que você gosta do filme, me dê uma defesa do ponto de vista feminino. E ela colocou que é o patriarcado, e o patriarcado afetava todo mundo. Afeta John Wayne também, afeta o irmão, afeta ele, a maneira como as pessoas viviam aquela situação. E eles faziam, dentro de uma coletividade, né, pela sobrevivência, o melhor com o que eles tinham. Eu não sei não, mas eu continuo, Jean. Para mim, eu achei chato. É mais ou menos o que Newton disse. Eu acho que exagera, e aí pode ser quem quisesse, né? Exacerbar essas coisas da época, do país dele e tudo, mas fica chato para mim, né? Eu acho também, eu fiquei bem É estressada subjetivo, é super. com todo esse caído de corrigir, não sei o que, entendeu? Então, também eu acho que para mim hoje o filme não foi legal, mas Lee tem que falar alguma coisa. Eu, é, Sim, Lilian. eu anotei você, algumas estou coisas esperando aqui, seu mas comentário. a Márcia tirou tudo que eu quase que ia falar, mas vamos ver o que eu ia falar em Doris Day. Logo que começou, eu me vi assistindo Aconteceu Aquela Noite, não sei o quê. Só que Doris Day era mais palatável. Apesar de um tanto machista, esse aqui realmente eu achei que era machista demais, um tanto chato, concordo com a Florésia, muito pastelão, muito cenas que para mim foram constrangedoras, assim, de não descer o redondo, entendeu? Agora, muito machismo, apesar dela ser super independente, ele ainda arrastava ela para lá e para cá, que eu achei chato. Agora, a história do Dot, hoje já não existe mais, mas ainda existe aquele sonho de casar com vestido de noiva, né? É o equivalente ao Dot antigo, eu acho, e depois Imobiliar a casa. Comprar a mobília da casa. aqueles móveis lindos, né? Pois é. Então, a Márcia disse que quando eles se viram foi amor à primeira vista, tipo Flechadas de Cupido. Eu acho que é porque eles já tinham feito outros filmes antes e já se conheciam sim de outros filmes, tá? Então foi aquela coisa assim. Tanto que o John Wayne disse que teve caso com ela assim, só não casou com ela porque ela era durona demais. E ele gostava de mulher mais submissa, que ele pudesse trair, né? E ela não era o caso. Então, eles foram amigos também. O que mais? Eu achei o personagem
Michelito, ótimo, né? O ator muito, muito bom. Irlanda, para quem é assim, irlandês, deve ter sido um prato cheio, não faz muito a minha cabeça, eles bebem demais. E a história do saco de dormir, eu não entendi por que ele não queria ainda dormir com ela, ou ela que não queria que ele dormisse com ele, eu não entendi. E outra coisa, aquela treta entre igreja católica e protestante, eu concordo que existe até hoje, foi meio assim cômico, mas a coisa é séria. E a última coisa, eu não consigo ler o que eu escrevi, é isso. Agora, a Eu história acho ótimo. Ele escreveu do tudo. saco de dormir, alguém pode explicar? Ela disse que não queria ter lua de mel com ele enquanto não recebesse o dote. Ah, Só, tá. só, E só me sinto casada ele se eu topou. receber o dote. Ele respeitou ela, porque É, ela é uma. ele Muito primeiro é respeitador. não, É. primeiro ele é brucutu com ela, né? Dá até a Hum. impressão que ele vai fazer alguma coisa contra a vontade, porque ela tranca ele fora do quarto. Ele arrebenta o quarto, Tá, disse que não vai ter tá, porta trancada entre eles, tá. arranca um beijo dela, ela se derrete nos braços dele, mas ele rebola ela na cama. E vai embora Entendi. com o saco de dormir. Foi a hora que eu desci na portaria para abrir a porta. O saco de Deu uma dormir é uma das salgadinha. primeiras coisas mencionadas, porque ele chega decidido a comprar a casa e os caras perguntam: mas como é que é? Não, eu tenho um saco de dormir. Quer dizer, não interessa se a Sim. casa não tem mobília, que E ele que é se uma vira, coisa ele bem. dorme no chão. E que é um comentário bem Ah, sobre a praticidade do americano, né? Assim, é. ele é um filme sobre ele se despir de ser americanizado, assim, é uma regressão para um estado original irlandês. Ou como dizia o Ibrahim Suede, americanalizado, né? Eu Quanto consegui ela ler a valorizando minha a mobília, né? Tudo dela. eu consegui ler a minha última linha aqui, que não tinha cavalos e tal, e bang bang, mas ele conseguiu ter uma cena no cavalo, né, andando a cavalo, e outra que ele pulou por cima do cavalo. Sem cavalo não tem John Wayne, né? Isso aí. Tem Nise e Estela. Querem comentar? Escondidas. Nise, Vocês não, Estela. falaram tudo que eu ia falar. Só uma outra, única coisinha que também me incomodou demais é que eles não mostravam que gostavam da mulher, sabe? Aquele negócio de a mulher é muito abaixo, muito inferior, eu não posso nem demonstrar que eu gosto dela. Então não é nem o nome fulana, como ela chamava mesmo? A mulher da casa. Então, a Kate, não é nem É, Kate, não peço nem que digam querida, mas que digam Kate. Não, é Woman in the House. Vai, é demais para mim. Eu também fiquei muito brava com essas coisas machistas demais. Mas, eu me diverti. Não, achei chato, muito, muito longa a cena dele arrastar ela, odiei, mas deu para divertir. Eu queria só dizer para vocês que quando eu vi esse filme, eu me lembrei da Festa de Babette, porque no filme A Festa de Babette mostra como é que é o relacionamento dos irlandeses, da cultura irlandesa. E eu me lembro que era um filme assim demorado, que as pessoas não se relacionavam muito. É o que eu digo, a cultura ninguém discute, cada cultura tem a sua característica. Então, ele é uma pessoa. Eu entendi, me desculpe se tem algum irlandês aqui, mas eu entendi que eles são assim mesmo, fechados. Newton É sabe o ano de Festa de Babette? o ano, eu não lembro, mas eu acho você que é já a viu, década não de já? 70. 1987. Já é a década de 80. Então, é Estela, tudo aquilo Estela, que. Estela. Vamos deixar a Estela falar. Vamos deixar só Certo, um minutinho, Márcia. tá bom. Estela fala e você arremata, Márcia. Tá sem som, Tá sem, Estela, tá sem som. sem som. Desculpe.
Então, eu encarei o filme como uma comédia pastelão mesmo, né? Dava para perceber isso aí. E achei aquela cena da briga dos dois realmente um pouco longa, né? Agora, o irlandês é o estereótipo do irlandês, né? Que é briguento, que é beberrão, né? Que está sempre bebendo. Isso inclusive, é como ele é conhecido nos Estados Unidos, né? É bem o estereótipo dele. Mas eu achei também a fotografia muito bonita, gostei bastante. E eu gostei do filme, quer dizer, assim, um entretenimento, né? O resto todo mundo já falou. É, isso Perfeito. Short and sweet, Stella. Short and sweet. é short and sweet. Todo mundo já falou, não tem muito mais o que falar, né? Eu Mas queria é só isso. Márcia, completar arremate, no que eu Márcia. estava falando, que era o seguinte: eu percebi ali naquele pessoal, nos irlandeses, que ali é como é um vilarejo, a vida de cada pessoa pertence à comunidade. Todo mundo, a vida deles é uma vida, é como se fosse uma família só. E como eles se relacionam com os outros com muita facilidade, eles se relacionam da maneira deles. Eles se entendem, mesmo que não fale, não diga fulano de tal, mas dentro deles aquilo faz parte. Aquela coisa é uma coisa da cultura. Eu entendi dessa maneira. Eu me senti bem com o filme, achei que era uma comédia. Quando começou, só me lembrei do filme de Doris Day, aquelas comédias de Doris Day. Então, eu entendi que a proposta do filme era de ser romântico, pós-guerra, e de ser comédia para divertir as pessoas. Eu entendi dessa maneira. Nós estamos caminhando para o final. Eu só queria dizer o seguinte: se alguém tiver mais interessado sobre a história, uma história baseada em contos irlandeses, tudo, o ano passado teve um filme maravilhoso, que eu traduziria como As Carpideiras de Inisherin, mas deve ter tido um outro nome, acho que nem traduziram aí, né? Banshees of Os Inisherin. Banshees, os Banshees de É, Inisherin. Eu é vi. um filme incrível e eu recomendo muito, sabe, para ter uma ideia de como é que o relacionamento dos irlandeses e tal. Pode ter E eu significado. recomendo Os Vivos e os Mortos, de John Huston. Ah, sim, bom, aí você já puxa. Tá bom, tá bom. Então, mas aí que tá. Eles bebem, eles são brigalhões e tal, não sei o quê, mas eles têm Eu posso contar isso porque a minha esposa Karen foi para a Irlanda há coisa de um ano e pouco atrás, ficou maravilhada. A terra é lindíssima, eles são super amigáveis, eles são super receptivos, tudo. E tem uma história bem peculiar, né? Os irlandeses talvez sejam uma das pessoas, porque eles aqui tem um feriado nos Estados Unidos para uma tradição que é o St. Patrick's Day, para uma tradição irlandesa, porque eles tiveram uma influência muito grande, principalmente nessa região aqui de Nova York, né? E vale a pena, é muito, Inclusive com uma tradição muito forte no boxe, né? Que é como se coloca ali sim, grandes irlandeses boxeadores. sim. Na criminalidade também, na questão de um país que tem lei contra a bebida. Eles comentam aqui, né? E tinha o tráfico de bebida nos Estados Unidos, os irlandeses, a máfia irlandesa dominava muito isso, tem essas peculiaridades interessantes. Eu estava lendo um comentário no IMDb, Miriam, de uma pessoa que foi falando do filme sobre os irlandeses e comentando que também tinha ido para a Irlanda, diz, olha, esse negócio de que assim, que a pessoa diz assim, olha, você vai andar, você vai pegar aquela estrada, não, você pega outra estrada, você vai andar não sei quantas milhas. Ela disse que isso é bem até hoje. Todo mundo lhe manda andar bem muito atrás de uma estrada para É, pegar outra e esse negócio das minha direções é esposa veio com bem. umas histórias assim, sim, é bem típico deles, né? O começo do filme é hilário, aquele chegando e você fica lá e o cara quer chegar e eles começam a falar de salmão e tal, e ele tá olhando, mas eu quero ir para aquele lugar que vocês estão falando de peixe agora. Tá? É engraçado, aquele começo é bem engraçado. Estela ainda vai falar, estava falando, não? Quer falar, vai? Tá Não, sem. não. Não, não, já falei. Bem, pessoal, eu acho que hoje fomos até 10, né? Toda essa. Jean ainda com visita, né, Jean, em casa. É, eu não sei, a próxima, Ricardo teve que sair, porque Márcia está viajando e ele disse que tinha que sair, foi-se embora, né?
Mas ele estava tentando ver, Ari, acho que você não era um diretor para vir na próxima sessão. Seria um filme, eu não sei se seria com Kalash ou seria aquele outro que é amigo de vocês. Não, aquele do cannabis medicinal, que é o Beto, Sim. o Beto falou que gostaria de vir lá para março. Então eu acho que é outro filme Então que é o do Kalash, deve ser Kalash. o. É, Esqueci o nome agora. Outras noites, também. outros dias, é uma coisa assim. Então, eu estou na expectativa também dele confirmar com ele, então não deve ser o filme do Belas Artes, deve ser esse, com o diretor participando nesse esquema. Mas, Daqui a enfim, 2 semanas no último final de semana, né, de de janeiro. janeiro. Tá legal. É Boa semana para quase todos. carnaval, né, porque depois vai ser carnaval. Depois a gente Nada. tem que ver que ver. E aqui já começa também. Ah, E, eu sei, pois eu então, sei. O Nordeste ninguém segura. hoje já tinha um lá na praia, um de Pernambuco, lá em Ponta Negra. Boa semana para vocês, E então. Um abração, beijão. Boa a semana, todos, tudo de bom. obrigada. Felicidades. Tchau, um Valeu. beijo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tá. Tchau, um beijo, obrigada. Beijo.